doutrina sobre o Espírito Santo. Maravilhoso, gente. Como é que ele vai descortinando, vai falando com a gente e vai, né, mais e mais. Mas vamos lá, né, para esse tema, vencendo a tempestade. Irmãos, a gente muitas das vezes acha assim, não tem mais nada para falar sobre esse assunto. Vocês não têm noção a quantidade de coisas que a gente pode estar falando sobre esse tema aí, que é maravilhoso. Então vamos lá. Essa passagem está em Marcos 4, 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Então tinha um objetivo, não tinha? Tinha um propósito. Então vocês já vão começar aí pensando no objetivo e no propósito de vocês estarem lá do outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Não, eles quem? Os discípulos. Então a gente pode imaginar aqui, os discípulos, o ofício deles era o quê? Pescadores. Então eles sabiam que o outro lado, né, eles estavam num lado, aquele dali era uma bacia, e aquela área ali era montanhosa. Então ali era suscetível à tempestade, isso era normal para eles. Então, para os pescadores, aquelas tempestades, aquelas situações ali, era corriqueiro. E José, pai de Jesus, era carpinteiro, então ele conhecia o ofício do pai. Então vamos lá, se Jesus conhecia o ofício do pai, que era carpinteiro, então ele sabia que era um barco seguro. Então, quando os discípulos o levaram, sabia que não podia colocar em qualquer barco, né? Então aquele barco era seguro? Era um barco seguro. Então, eles não estavam sozinhos, existiam outros barcos com eles, né? Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval. Ou seja, quando eles entraram dentro do barco, não tinha vendaval não, gente. Quando eles já estavam lá, atravessando, que veio o vendaval. Ou seja, nós estamos aqui, ó, tranquilinho, e a qualquer momento pode vir um vendaval na nossa vida. E as ondas se lançaram sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Eles eram pescadores e eu acredito que eles já tinham passado por essa situação. Só que esse vendaval, essa tempestade, era uma tempestade externa. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Ele estava assim muito tranquilo, estava descansado, porque ele sabia que os que estavam conduzindo eles, que eram pessoas experientes e habilidosas. Os seus discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Opa, agora a gente está falando de uma outra tempestade. Os problemas estavam lá fora e agora estava surgindo uma nova tempestade. Era uma tempestade interna. Eles estavam inseguros. Ele se levantou, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e se fez uma grande bonança. Olha só, ele só parou o vento? Não, ele fez algo muito maior. Fez algo muito melhor do que eles estavam imaginando. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês... Aí Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Olha aí Jesus falando aí, ó. Ainda não tens fé? Olha Jesus aí, ó. Cadê a tua fé? Cadê a fé de vocês? E aí, na semana passada, quando o pastor estava pregando aqui, ó, e eu estava pensando na minha pregação, e aí eu falei assim: Senhor, por que ali naquela passagem ali precisava ali estar testando a fé daqueles discípulos? Porque o César já tinha falado aqui que eles tinham tido bastante aulas teóricas, né? E aí eles agora estavam indo para a prática. E é o que acontece na nossa vida, gente.
Na nossa vida de escola, de trabalho, a gente, teve aula, agora nós vamos para a aula prática. E aí eu fiquei pensando, por quê? Por que necessidade dessa aula prática? E o Senhor, eu sentada ali, eu comentei com César. Atos 7, Estevão. Atos 7, Estevão. E eu ali, Espírito Santo fala, vocês escrevem. Aí eu fui lá e escrevi. Quando eu fui ler, o Senhor, foi uma revelação maravilhosa. Estevão foi apedrejado. O Senhor sabia que a igreja primitiva ia sofrer perseguição. Aquela tempestade ali estava enchendo o barco de água. Ou seja, ele presumia que aquele barco poderia afundar. Só que lá em Atos 7, era real. Saulo estava empoderado. Estavam a caça e matando. Então o Senhor precisava levar aqueles discípulos ao quê? A aula prática, porque o que ainda iria vir. Então, o que nós vamos estar... E aí, né, eles estavam apavorados, né? A tempestade interna ali deles ali, né? E perguntaram uns ao outro, quem é este homem que o vento e o mar lhe obedecem? E aí, olha só, a frase do pastor Ronald, a tempestade externa, você não tem controle. Você não tem controle sobre a sua tempestade externa, não. Mas a tempestade interna só depende de uma atitude sua. Então, gente, e é justamente isso que nós estaremos falando hoje aí. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso daí. A certeza traz descanso. E aí, quando a gente fala de certeza e descanso, nós vamos falar aqui que existe uma relação muito estreita entre certeza e descanso. Agora, quando a gente fala essa questão de certeza, nós estamos falando de um posicionamento de fé, tá? Essa fé que gera, né? Ou seja, nós ouvimos, cremos e gera essa certeza do que diz a palavra do Senhor. Então, essa certeza que eu tenho do que está escrito, das promessas que o Senhor me deu, é essa palavra aqui, gera em mim o descanso. E esse descanso, o que é? É minha tranquilidade, é minha paz, é minha segurança. Percebam, gente, que isso tudo está relacionado à palavra. Ou seja, qualquer convicção, qualquer coisa que não esteja relacionado à palavra, não vai funcionar. Se for proveniente ao homem, ao amigo, não vai funcionar. Então, essa certeza que eu tenho é relacionada à palavra. E aí eu fui, né, buscar o significado aqui de certeza. Então, olha só. Significado de certeza. Segurança plena da palavra. Aquilo que não admite dúvida da palavra. Conhecimento certo e total e absoluto da palavra. Ausência de inconstância da palavra. E aí, tem um texto aqui, Hebreus, você vai ver muito, tá? Em Hebreus falando sobre descanso, descanso, descanso. E olha lá, pois nós, os que cremos, então olha só, está relacionado aos que creem na palavra, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Então, o descanso está relacionado ao quê? A certeza de quê? Da palavra que cremos. Então, vamos lá. Não tem como falar, né, de certeza e descanso. Salmo 91.
aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso nosso Deus, né? Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Glória a Deus. Então, irmãos, e aí a gente vai aqui, né? Então, descansar é uma escolha. Então, eu decido se eu quero descansar ou não. Então, a questão, eu escolho descansar. Então, olha só. Esse descanso aí é um posicionamento de você desistir do controle da sua vida. Então, aqui, ó. Senhor, eu passo o meu controle para o Senhor. Quando eu saio de cena, o Senhor, Ele vai entrar em cena. Mas eu preciso tomar essa decisão, eu preciso me posicionar que Deus está no controle. E aí, o inimigo vai ficar assim, ó, olha só, Deus esqueceu de você. Ele vai querer te convencer de tudo que é jeito, ó. Olha, Ele te abandonou, Ele não vai te livrar desse mal, Ele não vai abrir essa porta de emprego, o seu marido não vai aceitar Jesus. E olha só, e essa tempestade, ó, só vai aumentando. E aí o que vai crescendo em você? Desânimo, desespero. E aí, ó, mas aí, irmãos, o que vocês têm que fazer? Remar. Remar. Continuar remando. Continuar remando. E não desiste não. E o inimigo está ali, ó. E aí, olha, o milagre vai estar do outro lado. Vai estar logo ali adiante. E vai ser muito maior e muito melhor do que você pediu. Porque a palavra diz que Ele fez bonança. Ele só não parou a tempestade. Foi algo muito maior. Então, olha só. Esse descanso, ele sempre teve na mente de Deus. Vamos lá. Adão e Eva lá, o paraíso. Opa, eles viviam descansados. Mas infelizmente Eva e Adão, né, tiveram um lapsozinho, né, e perderam, né, o descanso. Opa! Mas Jesus veio. Opa! Jesus fez a obra completa. Jesus lá na cruz fez a obra totalmente completa. Tá tudo pronto, gente. É só a gente, ó, por fé. Olha só. Ele fez provisão. Ele fez cura. Ele fez batismo com o Espírito Santo. Basta eu crer. Então tá tudo prontinho pra gente aí, ó. É só a gente crer. E aí, ó, agora vem, olha, Sônia, o tempo de espera. Rapaz, o negócio estava bom, agora ficou ainda melhor. É o tempo de espera. Olha só, irmão, na nossa vida espiritual, não tem como. Não tem como a gente separar paciência, não tem como. Paciência e fé. Não tem como. Então aqui está a fé. E aqui está a paciência. Elas têm que andar juntas. Então vou imaginar aqui um barco. Aqui está a fé. É só, ó, aqui é um barco com 2 remos. Aqui está a fé, aí está um remo só. Aí eu estou remando. Ó, olha aqui a fé. Agora vamos lá para a paciência. Gente, olha só. Se é um barco com 2 remos, se eu quero prosseguir, olha aqui, ó. Fé e paciência. Fé e paciência. Fé e paciência. Os dois precisam dar junto. A mesma importância que a gente dá para a fé, a gente tem que dar para a paciência. A mesma importância que a gente dá para a paciência, a gente dá para a fé. E aí vocês estão perguntando, e qual é o segredo, Val? Simples. Sabe por que elas têm que andar juntas? Quem já viu aqui estilingue? Todo mundo já viu estilingue, né? Então tá bom, né? Nós já aprendemos que não existe pé grande ou pequena. Existe o quê? A duração. Então aí, qual é aqui, ó? O que a gente precisa manter, Giovanni? A fé que nós temos viva. Para a gente manter aqui, ó, para a gente aqui. Então, qual é o papel da paciência?
A paciência é o que leva. A paciência, aqui ó, o estilingue aqui ó, olha o que a paciência faz, ó. Ela conduz, ela leva a nossa fé até o nosso destino final. Então por isso que a paciência ela é tão importante, por isso que ela precisa andar ali, juntinho ali da fé. E aí ó, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência recebem a herança perfeita. Ou seja, vocês querem receber a herança perfeita? Opa, então eu preciso ter o quê? Fé e paciência. Vamos lá, irmão. A precipitação leva para caminhos errados. Eu não tenho nenhuma história, eu não conheço ninguém que tenha a precipitação tenha algo de bom para contar. Então, olha só, quando a gente toma essas decisões precipitadas, o que acontece? A gente sempre toma para sanar o problema. Só que além do problema não ser sanado, a gente acaba complicando, se embrenhando cada vez e mais, e aí as situações vão ficando o quê? Desesperadoras. Então a precipitação, ela só nos leva a um caminho errado, não nos leva no caminho legal. E aí, quando a gente precisa dessa resposta, o que vem? A ansiedade. Bate ali na porta a ansiedade. E aí, o que ela vem na nossa cabeça? Ela vem tentar nos dizer que a solução, ó, já deveria ter acontecido há muito tempo. A ansiedade, ela tem esse papel, ó. E, ó, já passou um mês, já passou um ano, já passou 5 anos. Então, a ansiedade, ela faz isso. E aí, para os que gostam de anotar aí, o pessoal aí que... Paulo, você que gosta de anotar, eu vou dar aqui, vou citar algumas precipitações citadas na Bíblia. Gênesis 16, de 1 ao 6. Abraão, né? Tinha aí uma promessa, pai de muitas nações. Aí o que Sara faz? Sara se precipitou e tomou a sua serva egípcia, Agar, né? Falou assim, ó, vai dar um filho aqui para o meu marido. E aí nós sabemos até hoje a consequência disso, né? Ismael, filho de Agar, pai, né? Eles são descendentes do povo árabe, e Isaac, né? Do povo judeu, e nós temos conflitos até hoje. E aí, 2 Samuel, do 11 ao 12, 11 e 12. Davi cobiçou quem? A mulher de quem? De Urias. Betseba. Deu ruim nessa história. Deu ruim. Ele engravidou e aí nós sabemos, né, que ele meio que macumunou para matar lá. E nós sabemos a história, né? Morreu Urias. Essa criança faleceu. Nós tivemos uma outra situação do filho de Davi que violentou a irmã e o outro foi lá. Olha só tragédia. Gênesis 25, do 27 ao 34. Isaú, opa, ele precipitadamente ele vendeu o quê? O direito da primogenitura. Ó, estava com fome, naquela época também, pastor, não tinha fast food, né? Aí ele estava com muita fome, ele falou assim, olha, vendeu a primogenitura, e o que aconteceu? Perdeu a beça. Mas eu deixei a cereja do bolo agora, que para mim é o melhor. Essa passagem aí, ela é completa. Se nós vamos falar de autoridade, submissão, de paciência, olha, esse daí é perfeito, é completo. E aí, eu botei aqui, não precisa copiar não, porque está aqui, olha só. 1 Samuel 13, 8. E ele esperou, olha lá, ele esperou 7 dias, olha só, 7. Ele não esperou, não foi 70 anos não, foi 7 dias. O prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados, aí em outras versões, é o povo. Por quê? Nessa época eles estavam em guerra. E os filisteus eram muito número. Então, Saul chamou o povo para a guerra. Então, por isso que essa NVI está soldados. Mas em algumas versões está o povo. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, traga
tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Ele ia ser consagrado rei. Vamos lá. Quando terminou de oferecer, a paciência dele aí foi total. Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe: o que você fez? Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas, né? Você não tinha chego, né? Não tinha chegado no prazo estabelecido, ainda jogou a culpa no outro. Tu que não chegou no horário. Até porque não tinha Uber naquela época. E os filisteus estavam reunidos e Miquimais. Olha só. Pensei, agora os filisteus me atacarão de igual. E eu não busquei o Senhor. Olha aí, gente. Ele não buscou o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer. Olha, ele ainda vai se sentir obrigado a oferecer. Olha a resposta de Samuel. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo os mandamentos que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Ele reinou, se eu não me engano, pastores, foram 42 anos e depois ali se encerrou. Poderia ser o Jonas. Então, gente, olha só. E aí a gente tem uma passagem de Provérbio que fala justamente aqui, ó, o modo certo. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, vamos correr aqui, que esse relógio, ele anda. Então, olha só. Essa aí não é pensador não, é um historiador que ele fala: a precipitação é a mãe do fracasso, e é mesmo. Então, olha só. Então, como é que eu faço, né? Como eu aguardar as situações mudarem? Então, vamos lá, gente. Eu não disse que é fácil, eu disse que é possível. Então, vamos lá, gente. É possível? É possível. É possível, porque olha só, olha essa passagem aqui, ó. Estejam certos que os abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então, olha só, a primeira parte está dizendo: esteja certo que o abençoarei. Então, olha só, ele tinha uma promessa. O Senhor tinha dado uma promessa para ele. Então ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito para alcançar. E aí, o que ele fez? Ele esperou, ele creu, ele teve fé. E ele confiou pacientemente. E aí, o que aconteceu? Ele alcançou a promessa. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre 3 situações aqui. Que aí tá como, né? Como é que eu faço, né? Como é que eu faço para aguardar essa situação? Então, olha só. Primeira situação aí é você se submeter. Quando a gente fala se submeter, é se humilhar. É se render tão somente. É se prostrar na palavra que diz o Senhor. Então, olha só. Eu me humilho, eu me coloco na dependência dele. Lembra que eu falei para vocês, né? Quando eu saio de cena, o Senhor entra em cena. Eu preciso me colocar numa situação de dependência. Eu dependo. Então, é essa questão mesmo de submissão mesmo. Então, eu quero incentivar, né, a pessoa a ter uma postura, né, que vocês fizeram tudo, né, que o homem, né, não, eu posso. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero incentivar vocês, essa questão mesmo de submissão mesmo, né? Vocês vão esquecer da capacidade humana de vocês. Vocês vão esquecer da experiência de vocês. Vocês vão esvaziar da opinião de vocês. Não, esvazia. Tira todas as capacidades intelectuais, físicas, tira de vocês. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a tempestade de vocês, apresenta a Deus. Senhor,
essa aqui é a minha tempestade. Só que vocês têm que, né? Senhor, eu te entrego e eu vou querer. A submissão de vocês é essa. Olha, eu me esvaziei, estou colocando. Agora, eu preciso que o Senhor me diga qual é a direção. Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu aguardo. E Ele vai te apontar a direção. Ele vai te dizer, né? Não, aguarda. Ó, acalma-se teu coração. Agora é hora de você esperar. E Ele vai... Agora, quando Ele vai apontar a direção, gente, que Ele falar para a esquerda, vocês não ficam com o olhinho aberto falando assim, será que é a direita mesmo? Será que é a esquerda mesmo? Não, gente. E aí vocês verão que grandemente vocês serão abençoados. Então, vamos lá. E aí, vamos para o outro. Vamos lá. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que eles os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, olha só, isso aqui, ó, vocês vão se submeter e a resposta vai estar ali, ó. Ele vai estar todo o tempo cuidando de vocês. Então, confie no Senhor. Olha, então olha só, você não pode esperar esse sentimento da confiança, porque esse sentimento aí, gente, não existe não, né, Thaís? Não, é um sentimento, olha só, eu confio. Não. Esse sentimento, ele não existe. Isso é uma questão de decisão. Eu tenho essa decisão consciente de confiar em Deus, crendo que Ele dará a solução para a minha tempestade. Amém? Então, olha só, eu confio. E aí, como eu falei, é uma decisão mesmo de confiar, porque de quem vai ver o socorro? É dele. Eu já entreguei, já me submeti, e agora eu vou fazer o quê? Eu tenho essa decisão consciente que eu tenho que confiar nele. E essa passagem aqui que eu vou passar para vocês, eu achei muito interessante, porque ela diz o que acontece, pastor, quando você não confia. Então vamos lá. Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E a gente já falou. Aí, o que nós estamos fazendo? Dizendo assim, Senhor Deus, olha só, é comigo, tá? Ó, chá comigo, é comigo. O Senhor não resolveu, já levou 10 anos, agora sou eu que vou resolver aqui a questão. E aí, olha só, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará em lugares áridos do deserto, gente, numa terra salgada onde não vive ninguém. Rapaz, esse trem aí é doido. E aí, ó, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E aí, olha só, olha a recompensa. Ele será como uma árvore plantada junto às árvores, que estendem as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, ou seja, quando não chegar o desemprego, quando não chegar tantas coisas ruins que assolam. Calor, frio, tempestade, vendaval, acontece tantas coisas, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso em todo tempo, né, gente? Glórias ao Pai. E aí, ó, a última. Repouse. Olha lá. Repouse na paz dele. Isso é maravilhoso, gente, quando a gente repousa na paz do Senhor. Então, olha só, gente.
a gente pode viver momentos que a gente pensa assim, não tem mais solução, né? A grama do vizinho é verde e a minha tá só capim puro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque para o Senhor do impossível não existe causa que não tenha solução. Nós só bastamos crer e nos colocarmos na dependência dele. Não é o fim. E Deus jamais, se nós buscarmos aqui as promessas do Senhor, Deus jamais irá nos desamparar. Deus jamais nos deixará sozinho. Deus jamais não irá prover, não dará a sua proteção para nós. Então olha só, gente, entregue as suas petições, pratique esse descanso do interior. A partir do momento que você entrega, você descansa. O descanso é um benefício que somente quem confia no Deus do Altíssimo pode usufruir, porque os daí de fora não vão conseguir entender, não. Você está um ano desempregado e a sua despensa continua abastecida? Como é que pode isso? Eles não vão conseguir entender. Então, os únicos que podem usufruir desse descanso, somente nós que conhecemos esse Deus maravilhoso que servimos. E aqui, olha, Filipenses 4:6. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Não é para o seu vizinho, não é para o seu melhor amigo. É ação humana, eles não vão resolver o seu problema, mas o Deus Altíssimo vai resolver o seu problema. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e mente de vocês em Cristo. Aleluia! Então, irmãos, a gente vai louvar agora um hino que eu tenho certeza que vai fazer vocês muito refletirem sobre essas palavras aqui, para vocês descansarem no Senhor. Cobre